Ainda hoje a Idade Média nos faz pensar na fase extrema e muitas situações estranhas que aquela sociedade viveu. As classes mais baixas eram oprimidas, os líderes travavam guerras muitas vezes por razões insignificantes, pragas se espalhavam e as pessoas acreditavam em superstições e rumores sobre mulheres serem bruxas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar as coisas assombrosas que eram normais na Idade Média. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Entre muitas outras coisas, a lei e a ordem não eram tão bem definidas na Idade Média como são hoje. Na verdade, a lei na Idade Média era quase um faz de conta. Eles vivenciavam momentos bizarros e completamente malucos, com casos em que pareciam estar se divertindo. Às vezes, algumas pessoas eram liberadas em julgamentos se conseguissem reunir pessoas suficientes para jurar sobre a inocência do acusado, sob pena de serem feridos divinamente, enquanto outras tinham que andar descalços em brasas para provar sua inocência. Também havia o julgamento por combate, onde o acusado e o acusador lutavam até a morte para provar quem era o culpado. Mesmo os animais não eram uma exceção nos julgamentos. Os animais foram responsabilizados moralmente por crimes como assalto e até assassinato a partir de 824, e a prática continuou até os tempos modernos no século XVIII. Os animais considerados culpados eram frequentemente queimados ou condenados à forca. Se isso não fosse possível, eles seriam obrigados a deixar a cidade em um determinado dia e hora. Sim, isso aconteceu e foi um grande negócio. Nos anos 1500, Bartholomew Chassigny fez seu nome defendendo uma ninhada de ratos. E em 1587, os besouros gorgulhos foram levados ao tribunal por invadir São Julião na França. Mais uma vez vale lembrar, estes eram tempos medievais e eles não tinham muito para se divertir. Muitas pessoas associam a caça às bruxas com a Idade Média, mas a verdade é que a caça às bruxas atingiu o pico durante os séculos XVI e XVII, e esse era o início do período moderno. No entanto, a caça às bruxas começou de fato nos últimos anos do século XV, que também foram os últimos anos da Idade Média. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII, que poderia receber um prêmio por ter o nome mais irônico da história da humanidade, deu início à temporada das bruxas com uma bula papal. De acordo com o decreto, Inocêncio VIII culpou as bruxas pela pequena idade do gelo, pois o frio causava falhas nas colheitas, o que levava à fome em massa e crimes. Heinrich Kramer e Jacob Springer também foram mencionados no decreto como caçadores de bruxas pessoais do Papa. Nos anos seguintes, as bruxas foram culpadas por fenômenos climáticos irregulares e estranhos. Homens e mulheres foram acusados de conjurar tempestades e causar miséria à vida de todos. Isso levou a castigos e julgamentos, mas principalmente a execuções. Ironicamente, alguns séculos atrás, o estudioso da igreja João de Salisbury argumentou em 1159 que qualquer um que acreditasse em bruxas era ingênuo e sem fé. Em 12 de dezembro de 1098, os cruzados eliminaram soldados muçulmanos e civis na cidade de Mara. No final de um longo cerco, aproximadamente 20.000 pessoas foram dizimadas, depois de ser prometido a elas misericórdia. Mas os conquistadores também não estavam se saindo bem. O inverno castigante diminuiu seus suprimentos e a fome os levou a fazer uma escolha horrível. Historiadores da época escreveram que a escassez de alimentos forçou os cruzados a consumir inimigos derrotados para vencer sua própria fome. Esta não foi a única vez que a humanidade teve que recorrer a esse tipo de dieta asquerosa.
As fomes de 695, 936 e 1022 fizeram os agricultores britânicos e irlandeses recorrerem ao consumo de seus vizinhos em vez do gado. Os egípcios fizeram o mesmo durante a fome de 1201 e também conservaram suas sobras para o caso de não terem nada para comer no ano seguinte. Entre 1315 e 1318, cerca de 15% da população da Europa sucumbiu à fome, e aqueles que sobreviveram não teriam conseguido sem seus vizinhos recém-falecidos. Devido às dificuldades na área médica, Idade Média e morte são dois termos que andam sempre juntos. A vida naquele período era bem mais difícil e oferecia muito pouco, exceto guerras, fomes, pragas e servidão vitalícia para a maioria das pessoas, com um toque de doenças incuráveis. Portanto, não é estranho que eventualmente as pessoas encontrassem beleza na morte, pois não havia mais nada ao redor delas. O livro Ars Moriendi, ou A Arte da Morte, foi a sensação naquela época. Com a peste negra assolando a Europa, a ideia girava em torno de partir para o além de maneira tranquila. Eles acreditavam que a morte deveria ser planejada e também era necessário que, quando estivessem prestes a chutar o balde, eles aceitassem a morte sem desespero, descrença, impaciência, orgulho ou cobiça. Morrer bem era particularmente popular entre o sacerdócio, o que levou muitas das pinturas medievais de monges e homens santos aceitando seu fim com calma e serenidade. No início do século XIII, um pastor de 12 anos chamado Estevão afirmou que havia sido ordenado por uma divindade que ele marchasse para a Terra Santa e a conquistasse. Registros históricos mostram que Estevão de alguma forma conseguiu se encontrar com o rei Filipe II da França para pedir seu apoio para a missão. Filipe o tratou racionalmente e disse ao garoto para voltar para casa, mas Estevão estava decidido a reunir um exército e marchar para a Terra Santa. Começou a pregar sua missão em vilas e cidades e conseguiu recrutar um grupo de fiéis. Logo, o exército de pequenos estava pronto para uma cruzada. O número de garotos que aderiram à causa do jovem pastor Estevão foi surpreendente. Havia milhares de pequenos aspirantes a guerreiros que estavam dispostos a colocar sua vida em risco. Sob o comando de Estevão e de outro líder infantil chamado Nicolas, os jovens partiram e, embora não esteja claro o que realmente aconteceu com eles, os pequenos cruzados nunca voltaram para casa. Especula-se que alguns se afogaram quando os navios que eles contrataram para levá-los para mais perto da Terra Santa naufragaram. Outros navios com jovens foram levados para o Egito, e aqueles que embarcaram neles foram condenados a uma vida de trabalho forçado em vez da batalha épica que planejavam. Alguns até chegaram a Roma, e embora se suponha que alguns dos cruzados possam ter chegado à Terra Santa, a história essencialmente esqueceu suas crônicas. Essas foram algumas coisas tenebrosas que eram normais na desafiante Idade Média. Se você quer criar um negócio sólido na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhar em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!